Certo. Ok, meus amados, boa noite mais uma vez. E estamos nós aqui para um estudo da Palavra de Deus, no capítulo 2 de Daniel, né? Que maravilha! É nós sabermos, vermos o que está revelado aqui no capítulo 2. Ontem nós estudamos o capítulo 1 e podemos ver ali, meus amados, recapitulando, fazendo uma recapitulação rápida, breve. Nós podemos ver ali que Deus conduziu, né, o povo de Judá para a Babilônia, para cativo, e para passar ali 70 anos, né? E entre eles estava Daniel e seus amigos, e nós podemos ver que Daniel, ele foi firme, um caráter firme, e não se entregou às ciladas de Babilônia, não é verdade? Não se deixou levar pelo alimento, mostrou ter um caráter firme, inabalável. Mas sabe por que ele tinha esse caráter, meu irmão? Porque ele antes tinha, esse caráter não foi desenvolvido em Babilônia, mas ele já vinha com esse caráter firme em Judá, não é verdade? E ali em Babilônia ele apenas reforçou e, como diz a palavra de Deus, ele resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, né? E nós podemos ver no capítulo 1 a vitória de Deus, né? Ali quando abençoou grandemente os filhos de Judá, Daniel e seus amigos, e eles se tornaram mais sábios do que todos os sábios de Babilônia, né? Foi uma grande vitória. Mas vitória ainda maior virá agora no capítulo 2, é o que nós vamos ler, meus irmãos. E nós vamos ver uma mensagem maravilhosa, que Deus ama os inimigos de seu povo, né? Aqui tem algumas perguntas, né? Como o amor de Deus foi revelado aos pagãos, né? Nós vamos poder ver também uma adoração verdadeira contra uma adoração falsa. E o que Deus pode fazer através da oração, hein, meus irmãos? Isso é poderoso, hein? E quando Cristo retornará. Essas são as mensagens do capítulo 2. Nós poderíamos citar aqui ainda que Deus conhece o futuro. E realmente, né? Mas é tão certo, né, que Deus conhecedor de todas as coisas, conhece o futuro. Eu não coloquei aqui, mas nós vamos ver que Deus revelou o futuro a um rei pagão, né? São coisas que não dá para a gente entender. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, no capítulo 2, nós vamos entender por que Deus revelou o futuro a Nabucodonosor, né? O que há de acontecer num dia de amanhã, o que iria acontecer com o seu reinado, né? Vamos lá. A primeira pergunta: o que Nabucodonosor expôs aos sábios de Babilônia? Então, Nabucodonosor diz aqui no segundo ano de seu reinado, né? Aqui é uma coisa interessante, né, meus irmãos? Porque mostra que Daniel, ele ficou 3 anos, não foi isso? Está lembrado? Lá no capítulo 1, mostra que ele passou 3 anos para se apresentar diante do rei. Mas aqui no capítulo 2, começa dizendo que segundo ano do reinado de Nabucodonosor, né? Às vezes a gente olha assim as coisas e diz, é coisa estranha, né? Porque se Daniel passou 3 anos, como é o segundo ano, né? Mas a gente vai explicar aqui mais na frente. Então, no segundo ano, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, que eram os caldeus. Na verdade, os caldeus eram os sábios, era a elite de Babilônia, tá certo? Os astrólogos, para que ele dissesse o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Que coisa, meus irmãos? Então, Nabucodonosor, ele teve um sonho, e ele chegou agora para os sábios, para os feiticeiros, para os caldeus, né? E disse: olha, eu tive um sonho, eu quero saber o que foi que eu sonhei. Você imagina o quadro, né? Além deles dizerem a interpretação, eles tinham de dizer antes o que o rei sonhou e a sua interpretação, né? O que significava. É interessante essa convocação do rei, porque o rei se mostra religioso, né? O rei era muito religioso. Tanto é que no capítulo 1, nós lemos ontem, que os utensílios que ele trouxe de Judá, de Jerusalém, ele colocou na casa do seu Deus, tá lembrado? Capítulo 1, verso 2. Então, ele colocou os utensílios na casa do seu Deus. Babilônia era um império onde tinha muitos deuses, né? Adorava muitos deuses. E aqui mostra justamente os súditos desse rei.
a quem essa religião, né, estava associada? A religião de Nabucodonosor, de Babilônia, estava associada aos magos, aos encantadores, feiticeiros, aos astrólogos. Então, por isso que a gente vê o Deus Sol, o Deus Lua, tudo isso aí fazia parte da religião dele. Ora, nada mais do que comum para Nabucodonosor chamar e convocar essas pessoas. Não é normal? É normal. Pô, quando a gente sonha, por exemplo, meus irmãos, nós pertencemos a uma igreja, quando nós temos algum sonho ou alguma coisa que nos perturba, o que é que a gente faz? Chama assim a igreja, convoca ali uns irmãos, um ou outro, liga para um ou para outro, né? Olha, eu tive um sonho aqui e eu gostaria que vocês orassem comigo para que Deus me revelasse esse sonho ou revelasse a alguém, né, acerca desse sonho que eu não estou entendendo, né? Então, foi muito comum o rei ter convocado justamente a igreja dele, né? Isso aqui era a igreja de Nabucodonosor, né? Só que ele passou uma tarefa super difícil para a igreja dele. Ele só quero que vocês me digam o que eu sonhei e o significado do sonho, né? Não era diferente, meus irmãos, do que está lá em Gênesis 41:8. Olha só, vamos dar um pulinho aqui. Gênesis 41:8 fala aqui de José no Egito, né? E diz o seguinte, olha, de manhã, 41:8, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Ele contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Percebam que Faraó, ele também teve um sonho, né? E ele também não entendeu, não compreendeu aquele sonho. E ele mandou chamar ali os magos, né? Justamente a igreja do Faraó, a igreja do Egito, e passou a mesma tarefa, semelhantemente àquilo que aconteceu aqui com Nabucodonosor em Babilônia, né? Muito semelhante, né? E aí a gente percebe o seguinte, né? Que Deus, ele fala por sonhos aos pagãos, né? Dando um sonho a eles, uma tarefa super difícil. Isso para invocar o espírito de profecia no meio de sua igreja. Olha só. Sim, aqui tem a explicação, né? Se Daniel passou 3 anos na Universidade de Babilônia, né? 1 verso 5, como poderia ser o segundo ano de Nabucodonosor? É aquela história que eu falei o dia de ontem, né? Aqui eu trouxe uma explicação melhor. No primeiro ano, né, no ano 606, Nabucodonosor subiu ao trono e atacou Jerusalém. Então, logo no primeiro ano de Nabucodonosor subiu no trono, a primeira tarefa dele foi atacar Jerusalém, certo? Porém, o ano oficial de sua tronização foi o outro ano, o ano 605, certo? Então, Daniel, ao dizer o segundo ano, ele estava computando os anos de 605 e 604, tá vendo? Daniel, ele não computou o ano que Nabucodonosor sentou no trono, mas ele computou o ano oficial, ou seja, o ano subsequente. Por isso que ele disse, olha, no segundo ano. A mesma regra aplica-se a Daniel 1 e Jeremias 25:1, que nós vimos ontem, né, em relação ao rei Jeoaquim. Porque, olha só, por isso é que faz aqui no segundo ano. Ele passou 3 anos, Daniel. Quais foram os 3 anos? No primeiro ano, quando ele chegou lá, no ano 606, aí o ano 605 e o ano 604, tá vendo? Por isso que Daniel disse, 3 anos, tá certo? Ele passou 3 anos na Universidade Babilônica, né? Mas aqui em Daniel 2:1, ele fala no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, que foi esse aqui, tá certo? O segundo ano dele. Ele levou em conta o ano o ano oficial, né? Não foi o ano que Nabucodonosor subiu no trono. Agora, veja só, a pressa de Nabucodonosor em conquistar Jerusalém foi a mesma de Deus em lhe mostrar que o seu reino não duraria eternamente. Que coisa, né, meus amados? Porque Nabucodonosor, assim que subiu no trono, atacou Jerusalém, mas acontece que quando Daniel foi considerado mais sábio do que os outros sábios de Babilônia, aí Deus disse, eu quero agora ver aqui uma coisa. Aí deu um sonho a Nabucodonosor, né? Eu imagino que Nabucodonosor tenha ido dormir, uma coisa que ele se preocupava era com o seu reinado, né? Nós sabemos que Babilônia tem lá os jardins suspensos da Babilônia, que era considerado, ainda é, não sei, uma das 7 maravilhas do mundo, né? Então, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E era um império super poderoso, né? Isso aí é bem claro na palavra de Deus.
tanto que ele foi considerado rei de reis, né? Nós vimos isso ontem no capítulo 1. Mas Deus mostrou a Nabucodonosor, né, da mesma rapidez, né, o que aconteceria no futuro. Aqui está a religião de Babilônia, meus irmãos. Os magos, né, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos que consultam os astros, os caldeus, que na verdade era a elite, né, os sábios de Babilônia, da terra de Abrão, né? Então, lá lembrar daquele texto lá de Gênesis 15:7, Ur dos Caldeus, né? Abraão veio de Ur dos Caldeus, tá certo? E aqui, meus irmãos, a gente pode ver que isso tudo não é diferente nos dias de hoje, você concorda? A gente percebe claramente que nos dias de hoje nós encontramos aí, vimos muita propaganda em cima de magia, em cima de mágicos, não é isso? Então, isso já existia no Egito, né? A gente percebe lá no Egito que Moisés, os 2 primeiros milagres que Moisés fez, né, as 2 primeiras pragas, os mágicos fizeram algo semelhante, né, imitaram ali as pragas de Moisés, né, as 2 primeiras, né. A gente vê também que tinha mágicos também lá na era apostólica, nos discípulos, encantadores, né, Isaías fala, feiticeiros, né, isso tudo existe hoje, não tem nada de novo, meus irmãos, não é verdade? Nada de novo debaixo do sol, né? Tudo se repete. Astrólogo, astrologia, né? Quantos aí não consultam os astros, né? Não é à toa que tem aí os signos, né? Não é verdade? E as pessoas estão aí consultando astros. Então, só muda o nome, meus amados, né? Mas a religião é a mesma, certo? Tudo é Babilônia, tudo é Babilônia. É interessante que em Mateus 2:1, olha o que está escrito, meus irmãos. Depois que Jesus nasceu em Belém de Judá, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Eu deixei isso aqui para nós. Aqui é o seguinte: existe uma tradição, tá? A palavra de Deus diz que os reis, né, que apareceram os magos, né, não é os reis, né, os magos, né? Os magos que apareceram a Jesus, eles vieram do Oriente, né? Está lá em Mateus 2:1. Então existe uma corrente de que esses magos, eles vieram da Pérsia, tá certo? Que era justamente lá do Oriente, né? Ou seja, Babilônia, Medo-Pérsia, tá lembrado aí? Tudo essa sequência. Então, a tradição, né? Alguns interpretam, né? Que esses magos, na verdade, eles... Como eram o quê, esses magos? Eles foram olhando o quê? Uma estrela, né? Eles conheciam os astros. Então, eles estudavam isso aqui, esses astros. Então, diz aí alguns entendidos que aqui foi o frutos de Daniel, né? Ou seja, Daniel implantou em Babilônia a semente. E aí foi passando, tanto é que o povo de Judá, quando volta para Jerusalém, Daniel não volta. Daniel fica ainda na Medo-Pérsia, né? Nós vamos ver isso mais na frente. Mas dizem alguns que a semente que Daniel plantou veio a surtir efeito aqui. Se eu não sei, né? Na verdade, nós não sabemos, mas tem uma certa coerência, tá certo? Embora tenha, isso aqui foi séculos depois, né? 400, 500 anos depois, né? Aproximadamente, mas passou-se, né? De geração em geração esses ensinos, né? Bem, aqui fica só um detalhe, né, meus amados? Vamos aqui. Os caldeus resolveram o problema, então o rei trouxe um problema para eles, né? Ele disse, olha, eu quero que vocês resolvam o meu problema. Aí diz aqui os caldeus responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa, nenhum mago, encantador ou astrólogo. Conversa, né? Porque a gente leu agora há pouco que lá o faraó, ele pediu, não foi isso? Pediu o que Nabucodonosor pediu, o faraó também pediu aos magos dele, né? Só que os magos aqui disseram logo, ninguém nunca jamais pediu isso, né? O que o rei está pedindo é difícil demais, ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Meus amados, quando você lê o capítulo 2, se você não leu, procure ler depois o capítulo 2, que é uma história muito bonita. Mas o que a gente vê ali logo no início é que o rei fica indignado com os sábios, né? Porque viram que ele estava ali tramando, fazendo uma forma de enganar o rei. O rei disse, eu quero que vocês me digam o sonho,
e a interpretação. Os magos disseram, não, rei, vamos fazer o seguinte, tu diz o sonho, que a gente vai dizer a interpretação. Ao rei, não, vocês estão querendo me enrolar, né? Se eu disser o sonho, vocês vão aí fazer uma reunião, vão dar uma interpretação qualquer e vão me enganar. E não, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e a interpretação desse sonho, tá certo? Só aí ele não tinha saída, né? Aí disse, olha, então nesse caso aí não tem como a gente revelar isso não. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E aí, meus irmãos, o que foi que aconteceu, né? O Nabucodonosor baixou um decreto, né? Nós vamos ver esse decreto. Então, mágicos, feiticeiros, astrólogos, encantadores, eram e os profetas e deuses do paganismo, meus irmãos. Né? Assim como no Egito e no tempo apostólico estavam eles presentes, e não é diferente nos dias atuais, não é verdade? Fizeram grandes sinais no mundo antigo, e semelhantes feitos acontecem e acontecerá também com mais intensidade, quando nos aproximarmos do fim do mundo, né? Isso, Apocalipse 13 nos revela, né? Que grandes sinais farão, né? E muitos serão seduzidos, Apocalipse 19:20. Infelizmente, meus irmãos, aqui é uma coisa muito triste, porque a gente percebe que o ser humano, ele é muito atrás de sinais, né? Ele quer ver sinais, quer ver milagres. E o que a gente vê hoje, em muitas igrejas, né? Não só nas igrejas, mas no mundo mesmo, fora da igreja, as pessoas se encantam com grandes sinais e maravilhas, não é verdade? Então, mas trazendo para dentro da igreja, quantas pessoas estão frequentando igrejas não por conhecer a palavra de Deus, não para ter um encontro verdadeiro com Cristo, não para ter um encontro de arrependimento, de uma humilhação dos seus pecados e de sua vida ser entregue nas mãos de Jesus, mas por ver sinais, por ver manifestações, né, espirituais, né? A gente sabe disso, não é difícil nós percebermos isso, que existem muitas igrejas, e principalmente no mundo pentecostal, né, meus irmãos? Então, dessa mesma forma, haverá grandes sinais, né? A besta fará grandes sinais e enganarão a muitos, e muitos serão levados por esses sinais. Então, devemos ter muito cuidado nesses sinais, meus irmãos. Levítico 19:31 diz, não recorram aos médios, nem busquem os espíritas, né? Quantas pessoas, meus irmãos, estão envolvidos com o espiritismo, né? Pois vocês serão contaminados por eles, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A feiticeira não deixarás viver, né? Êxodo 22:18. Então, mostra claramente que Deus, ele não queria que ninguém buscasse esse tipo de religião, né, meus irmãos? Quem iria morrer e qual foi a reação de Daniel? Ora, foi o decreto de Nabucodonosor, foi para quê? Disse, olha, se vocês sábios, encantadores, mágicos, vocês caldeus, vocês não conseguem resolver o meu problema, então eu vou baixar um decreto aqui e eu vou matar vocês. Vou dar um prazo aqui a vocês, para vocês resolverem. Ou vocês resolvem, ou vão ser todos mortos, né? Vocês vão ser mortos. Então foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e seus amigos, para que também fossem mortos. Por quê? Porque Daniel era considerado também sábio, né? Ele foi considerado um dos mais sábios, né? Ali no capítulo 1 que nós vimos ontem, né? Então, foram também à procura dele. Arioque, que era o comandante, já se preparava para matar os sábios de Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Deixa eu ver se tem aqui, pronto, aqui um comentário. O que seria sabedoria e bom senso de Daniel, meus irmãos? Em outras versões, nos diz o seguinte, com prudência, cuidado, bons modos, modo sensato. Preste bem atenção nisso aqui, meus amados. O Arioque, ele estava atrás dos sábios. Entre eles estava Daniel. E Daniel iria ser morto, né? Agora, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e bom senso. De onde vinha, eu fiz uma pergunta, de onde vinha essa calma diante desse grande decreto de morte? Você imagina uma pessoa chegar na sua casa, chegar em frente à sua casa, armado, e dizendo, olha, eu vou lhe matar, vou matar você, estou aqui armado, e vou lhe dar um prazo,
de 1 dia, 2 dias, se não resolver o meu problema, eu vou lhe matar. Imagina esse quadro, né? Foi mais ou menos isso que Daniel se deparou. Ora, o Arioque com os seus guardas procurando os sábios para matar, e entre eles estava Daniel. Então o decreto tinha saído, era um decreto de morte, e tinha de resolver, o decreto tinha de ser colocado em prática, não é verdade? Mas Daniel, cuidadosamente, com sabedoria, com bom senso, chegou para ele e conversou com ele. Esther, quando soube da trama de Amã contra os judeus, reverteu a situação com calma e prudência. Está lá no capítulo 5 de Esther. Depois você dê uma lidinha, aqui também é um capítulo muito bonito. Paulo não perdia a fé nem a calma diante de provações. Atos 21, 9-13, meus irmãos. Esse relato aqui foi com a... Está lembrado aquele relato de Paulo que ele ia para Jerusalém? O profeta chegou para Paulo e disse, olha, pegou o cinto dele, amarrou as mãos dele e disse, olha, o dono desse cinto será levado cativo, preso. E Paulo manteve-se a calma diante de tão grande provação, não é verdade? Aqui nós devemos destacar Romanos 8:35, meus irmãos, que eu gostaria de ler. Romanos 8:35 nos diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouros. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisa maravilhosa. Então, em meio à provação, meus irmãos, como é a nossa fé? Paulo, ele não perdeu a fé, ele se manteve tranquilo diante de sua provação e diante de sua prisão. Daniel, diante de um decreto de morte, ele soube manter-se a calma. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Todos nós confiamos em Deus, mas é verdade também que às vezes nós temos a nossa fé um pouco abalada, não é verdade, meus irmãos? E principalmente quando mantemos aí uma situação como essa. Você imagina uma grande provação diante de você. Será que nós manteríamos essa calma e confiança no eterno, ao ponto de termos sabedoria, termos bom senso em resolver a situação, né? Isso aqui cabe uma reflexão para nós, meus irmãos. Assim deve ser o povo de Deus diante de grandes dificuldades. Daniel ter poupado os caldeus não revela o amor de Deus? Claro, né, meus irmãos? Porque, veja só, embora Daniel fosse também sábio ali, mas imagina o quadro, né? Se Daniel dissesse, olha, eu não vou revelar, deixa eles resolverem isso aí. Se quiserem matar, vão matar mesmo. Nós somos aqui escravos, somos cativos aqui em Babilônia. Então, que morram os sábios, morra a gente também, né? Mas eu não vou atrás de resolver esse problema, não, né? Mas aí, olha só, a prudência, né? De Daniel em querer revelar o problema para salvar tanto os sábios de Babilônia, como também os sábios de Judá, né? E era uma grande oportunidade para quê? Para glorificar o Deus de Israel. Ele mostrar que a religião dele, de Daniel, era superior à religião de Babilônia, né? Então, a atitude de Daniel, qual foi? Daniel voltou para casa. A primeira foi falar com Arioque, e a segunda ele voltou para casa e contou o problema aos seus amigos, né? Disse, olha, vamos orar a Deus, vamos fazer aqui uma corrente de oração e vamos clamar a Deus, meus irmãos, sobre esse mistério. Deus tem de nos revelar o que aconteceu aí, o que é que o rei sonhou. Eu acho que os amigos de Daniel nessa hora disseram, mas peraí, vamos orar a Deus para que Deus nos revele o que o rei sonhou, exatamente o que o rei sonhou e ainda mais a interpretação do sonho dele, né? Então foi um pedido forte, né? Duro. A gente diz, puxa vida, pedir a Deus que ele revele o que aquela pessoa sonhou, era muita fé, meus irmãos. Então, tá aí, Daniel fez isso aí, né? E nessa corrente de oração, Deus atendeu o pedido dele. Por quê? Se nós lermos Mateus 18, 19-20, nós vamos ver a resposta, viu? As escrituras não falam como Daniel e seus amigos oraram, né? Não diz, mas cremos que foram orações constantes, né? Constantes e bem firmes, né? Pois os mesmos, como bons judeus, oravam diariamente, e o decreto exigia urgência, não é verdade?
As armas do cristão é o quê? É fé e oração, para enfrentar os problemas da nossa vida, meus irmãos. Fé, confiança em Deus, é oração, né? Isso são as nossas armas. Em Daniel 6,10, nos mostra que o mesmo orava quantas vezes? 3 vezes ao dia, né? E aqui, meus irmãos, não era oração, porque a gente pode dizer, Daniel orava 3 vezes ao dia, mas eu oro mais. Eu oro quando eu me levanto, eu oro quando eu tomo ali o meu de jejum, né? O café da manhã, eu oro no meu almoço, quando eu vou almoçar, eu oro quando eu vou jantar e oro antes de dormir, quer dizer, eu oro 5 vezes ao dia, né? E Daniel só orava 3 vezes, então eu oro mais do que ele, né? Mas essas orações aqui de Daniel, não eram orações assim, desse tipo que eu estou falando. Eram em horários específicos, onde ele... Era um culto, em outras palavras, podemos dizer isso, né? Onde ele clamava ao Deus eterno, e não eram orações ali, meus irmãos, ali de 1 minuto, 2 minutos. Então, eram momentos que ele parava o que estava fazendo e clamava ao Eterno em horários certos, né? Que o povo judeu tinha esse costume de orar, né? Então, o que seria de todos os sábios de Babilônia se Daniel não tivesse tomado essa atitude, né? Então, aqui tem uma grande oportunidade para Daniel mostrar que o seu Deus revela mistérios, não é verdade? E Mateus 18, 19, 20 é um texto conhecido esse, né, meus irmãos? Eu acredito que muitos conhecem, mas gostaria de ler aqui, onde mostra que, olha só, em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ou seja, meus amados, quando marido e mulher, por exemplo, esposo e esposa, decidem por algo e decidem orar juntos em prol daquele propósito, Deus vai atender. É isso que o texto bíblico está dizendo, bem claro aqui, meus irmãos, para cada um de nós. Quando 2 se unirem em oração sobre a terra, né? Quando os 2 concordarem com algo, não é um querer e o outro não querer, não. Os 2 estão querendo, estão clamando a Deus e pedindo, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus, disse Jesus. E aqui foi um grande momento, foi uma oração intercessória de Daniel e seus amigos, por esse grande propósito. E nós sabemos o que aconteceu, né, meus irmãos? Deus revelou a ele. Mas antes de nós chegarmos lá, tá aqui alguns pontos, eu gostaria que os irmãos lessem isso aqui. O que faz, meus irmãos, a presença de Deus e a fé de um justo traz bênçãos? O que pode fazer a presença de um justo em determinados lugares, né? Nós podemos ver ali que Daniel, a presença dele, trouxe grandes bênçãos para a Babilônia, né? E para os sábios de Babilônia nesse momento, né? Então, a presença e a atitude de Daniel poupou os sábios de Babilônia. Paulo e Silas, né? Salvaram o carcereiro e os presos. A presença deles naquele cárcere, né? Salvou os carcereiros e os presos. A presença de Paulo no barco, né? Nenhum tripulante morreu quando aquele barco naufragou, né? Em Atos 27. José no Egito abençoou, foi uma bênção para o Egito e para as regiões próximas, né? Para a sua família e para muitos países vizinhos, né? Nações vizinhas. O Eliseu, na casa da viúva, foi outra bênção, né? Elias e a viúva de Serepta. Os espias na casa de Raabe, né? A casa que era a casa de Raabe, meus irmãos. A casa de Raabe, Raabe não tinha conhecimento nenhum de Deus, na verdade, mas os espias, a presença dos espias trouxe o quê? Trouxe salvação àquela família, né? A presença de justo, Jesus na casa de Zaqueu, né? Eu deixei aqui um em branco para você, meu irmão, coloque aí no comentário, se você lembrar aqui, a presença de um justo na casa de um... Olha só, às vezes a gente vê, tem no nosso dia a dia, meus irmãos, talvez você já tenha escutado alguma história semelhante. Então, assim, puxa vida, naquela casa ali, naquela família, só fulano, só aquela pessoa ali é crente, né? Os seus pais não são da igreja,
as suas irmãs não são, seus irmãos não são, só ele sozinho, ele crê em Deus, ele vai para a igreja, ele procura ser fiel a Deus, está sempre em oração. E por causa daquele justo naquela casa, aquela casa é abençoada. Está entendendo? É mais ou menos o que Paulo falou, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, a presença de um justo em uma casa, meus irmãos, traz bênçãos, né? Deus olha a presença daquele justo, daquele fiel a ele, e as bênçãos terminam ali para a sua família, né? Então, nós podemos ver a presença de vários justos em casas e lugares, trouxeram bênçãos para regiões próximas, né? E não foi diferente aqui em Daniel, tá certo? Se você puder lembrar de algum comentário aí, coloca aí num comentário, se você conhece alguma família, até mesmo conhece alguma família que passa por uma situação semelhante, né? A gente pode dizer, puxa vida, os pais, eles não são da igreja, mas aquela família é abençoada, né? De alguma forma, Deus está ali com elas, ele protegendo e cuidando dela. Mas, vejam só, a presença de Deus traz bênçãos, né? Mas também a ausência de Deus traz o quê? Destruição. Quando Noé se retirou, veio o quê? Veio o dilúvio. Quando Ló se retirou de Sodoma e Gomorra, veio o quê? A destruição sobre Sodoma e Gomorra. Quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, o que aconteceu? Destruição. Saul apostatou totalmente ao ponto de consultar uma feiticeira, né? Então, quando o povo de Israel, quando estava em apostasia, né? Trazia cativeiros, trazia tantas destruições para o povo de Israel, né? Então, a ausência de Deus traz destruição, né? Jerusalém, com o povo judeu, ao rejeitar o Messias, em Mateus 23, 37, 38, eles dizem lá, caia sobre nós o sangue desse justo, né? E, infelizmente, eles rejeitaram o Messias e nós sabemos pela história quanto o povo judeu sofreu, né? Sofreu no ano 70 e 2 séculos depois, sofreram, e como sofreram? Então, quando a terra, quando os salvos forem levados aos céus, então, quando os salvos forem tirados aqui, meus irmãos, o que é que vai acontecer com a terra? Destruição. Então, assim como a presença de Deus, né, traz bênçãos, a ausência de Deus, infelizmente, traz destruição para os que ficam, tá certo? Então, é melhor, meus irmãos, com toda certeza, nós estarmos ao lado de Deus, na verdade. E se você souber de mais algum outro ponto aqui que eu não lembrei, coloca aqui, tá certo? Põe aí no comentário para nós lermos depois, né? Em que momento a ausência de Deus trouxe destruição, né? Tem você alguma lembrança aí na palavra de Deus? A gente vê, às vezes, meus irmãos, até mesmo, eu lembro de uma pessoa que era da igreja, e com o tempo ele se afastou da igreja e terminou indo por um caminho não muito bom. E o resultado foi que ele dava estudos bíblicos, ele era um obreiro de Deus, para você ter ideia, né? E chegou um ponto que ele se afastou de tal forma de Deus, dos caminhos de Deus, aí caiu nas drogas, se envolveu com drogas, terminou sendo morto, né, por traficante. Então é isso, quando nós nos afastamos de Deus, meus irmãos, a ausência de Deus, infelizmente, traz destruição, né? Isso é triste. Então, como Daniel glorificou a Deus, falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele vem a sabedoria e a força, né? Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. É ele quem revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, disse Daniel, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Que glória, né? Que oração maravilhosa de Daniel, agradecido por Deus ter revelado a ele o que o rei tinha sonhado e a interpretação, né? Agora, veja só, como é que Arioque via Daniel, meus irmãos? E quem Arioque estava glorificando, a quem nós devemos glorificar diante de pagãos? Então, imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um homem entre os exilados de Judá,
que pode dizer ao rei o significado do sonho. Olha, Arioque, ele via Daniel como o quê? Como um exilado. Ele podia dizer, eu encontrei um sábio lá, um sábio de Judá, mas não, eu encontrei um exilado, um escravo lá de Judá. E ele disse, interessante, eu encontrei, né? Porque a Bíblia mostra que Daniel foi ao Arioque e falou com ele, né? Mas Arioque, nesse momento, não pensou foi nele. Ele queria fazer uma média diante do rei Nabucodonosor, aí foi com essas palavras de bajulação, né? O rei perguntou a Daniel, você é capaz de contar-me o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, eu não, porque nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, né? Mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. Opa, olha só, Daniel glorificou quem? A Deus, né? Em um momento, Daniel poderia dizer, olha, rei, eu sou capaz, sim, eu vou te dizer o que você sonhou e vou dizer mais a interpretação, né? Mas Daniel poderia ter dito isso, né? Mas Daniel não disse. Daniel glorificou quem? Ao Deus dos céus, né? Existe um Deus que revela mistérios, né? Diferente do que aqui dessa posição de Arioque, né, meus irmãos? Né? Agora, vejam só, Daniel, porém, não era um cativo espiritual, né? Embora Daniel fosse ali um escravo, vamos dizer, de Babilônia, um cativo de Babilônia, mas ele não era um cativo espiritual, não era um escravo espiritual. Escravo é aquele que está preso, algemado pelo pecado, como estava Arioque, também Nabucodonosor, Belsazar e todos de Babilônia, né? Jesus disse que todo que comete pecado é o quê? É escravo do pecado. E que só seremos verdadeiramente livres quando conhecemos a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como José no Egito, Daniel aponta para aquele que conhece todas as coisas, porque ele é digno de louvor, tá certo? Então, a escravidão de Daniel não era a mesma escravidão de Nabucodonosor, de Arioque, não era, né? Eles eram escravos do pecado, Daniel era livre, não é verdade? Como Deus descreveu os reinos do homem, tu olhaste, ó rei, aqui vem a interpretação, né? Daniel revelando o que o rei sonhou. Olhaste, diante de ti estava uma estátua enorme, impressionante, sua aparência era terrível. A cabeça era de quê? De ouro, peito e braço de prata, ventre e quadris de bronze, e as pernas de ferro, os pés ferro e de barro. Veja só, uma estátua enorme, mentalize isso, uma estátua de ouro, cabeça de ouro, peito de braços de prata, o ventre e quadris de bronze e as pernas de ferro. E os pés com uma mistura, né? Barro e ferro. Agora, como é que Deus descreveu o seu reino? Estavas observando uma pedra e, enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Atingiu nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou, destruiu tudo. O ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro. Perceba que Daniel ele vai aqui de trás para frente agora, né? O ferro, o barro, bronze, prata e ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó de debulha, né, do trigo na eira durante o verão, ou seja, como palha, né? Se o vento leva. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estrada tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Essa foi a forma que Deus revelou o seu reino. Aqui, meus irmãos, deixa eu ver aqui. Aqui nós podemos ver a volta de Cristo, né? A pedra voltando. Nós podemos ver também aqui no verso aqui, que essa pedra tornou-se grande. Aí você vê aqui dois fatores, dois casos. Uma é a volta de Cristo, a pedra. E aqui essa pedra tornando-se uma grande montanha, ou seja, uma nova terra, novos céus e nova terra. Você vê que desse verso para esse verso aqui, o resumo de Daniel, de Deus para Nabucodonosor e também para Daniel, Deus revelou a volta do seu filho, a volta de Cristo, que seria a pedra, e ainda revelou o que aconteceria, vamos dizer, 1000 anos depois, né? Quando a terra se tornaria a pedra se tornaria uma grande montanha, enchendo toda a terra, que seria o novo céu e nova terra. Que coisa interessante, né? Aqui é só um detalhe. Mas vamos lá. A cabeça de ouro, ele disse que era o rei de Babilônia, né? O peito e os braços foi Medo-Pérsia, está lá em Daniel 5:31.
O ventre e as suas coxas, Daniel 8, 21, diz que é a Grécia. E as pernas de ferro, Roma, né? Então foram 4 impérios, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, né? Isso aqui é muito conhecido de todos nós, né? Eu quero me pegar, meus irmãos, nos 10 dedos, tá certo? Já são 8h20, mas eu quero me pegar nos 10 dedos, para nós estudarmos ali bem detalhado aqueles 10 dedos. São os 4 grandes impérios que a história nos mostra, né? A Babilônia como cabeça de ouro. Por quê? Porque era um império realmente muito bonito, muito lindo. A Medo-Pérsia invadiu a Babilônia, se tornou o segundo grande império, não tão bonito quanto a Babilônia. Depois veio a Grécia, né? Se tornando o terceiro império, nesse período aqui, 331 a.C. E, por último, a Roma. A Roma, a Bíblia não diz, né, que claramente nesses livros, né, de Daniel, mas toda a história mostra isso, não há nenhuma pessoa que contradiz isso aqui, não. Com certeza, as pernas de ferro foi Roma, porque Roma veio justamente depois da Grécia, né? E aqui foi justamente o império que Jesus nasceu, né? O povo judeu vivia sob a liderança de Roma, né? Debaixo de Roma. Jesus nasceu nesse império. Ele foi representado pelas pernas de ferro, por quê? Porque Roma era um império duro, assim como o ferro é duro e feio, não tem beleza nenhuma no ferro. E no Império Romano não tinha beleza nenhuma, era um império duro e feio, da mesma forma que o ferro, tá certo? Porque Deus falou através de sonhos, porque uma estátua. Ora, assim como no Egito, grandes impérios estavam acostumados com grandes estátuas para representar suas divindades, bem como seu governo. No Egito, Deus deu também sonhos a Faraó e José os interpretou. Deus sempre teve e sempre terá em seu meio o dom profético. Percebam isso, meus irmãos. Amós 3,7, Coríntios 13:2 diz isso aqui claramente, né? Amós 3,7, Deus não fará coisa alguma, né? Sem que antes tenha revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, né? Então, Deus sempre terá em seu meio o dom profético, até o fim dos tempos. Joel 2,28 diz isso. Pois o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito da profecia. Lembre-se que o Espírito de Cristo estava sobre os profetas, né? Então, o Espírito de Cristo estava sobre os profetas, 1 Pedro 1, 10, 11. Então, Deus sempre procurou manter o seu dom profético durante todo o tempo, né? Em Joel 2, 27 e 28, nos diz o seguinte: então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Essa profecia de Joel foi cumprida parcialmente lá no Pentecostes, né? Pedro, ele pega justamente essa profecia e aplica. Mas essa profecia tem muito a ver com os últimos dias, meus irmãos. Porque, veja só, o verso 28 diz: e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Aí a pergunta a gente faz: depois disso? Depois de quê? Disso o quê? Aí a gente volta aqui no verso anterior, verso 27, aí ele diz, Joel diz: vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Então, depois disso, que vocês saberem que eu estou no meio de Israel, depois que vocês saberem que eu sou o seu Deus e não há nenhum outro, o meu povo jamais será humilhado, não será mais humilhado. Aí, depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Está vendo aí, meus amados, como é as palavras de Deus? Que maravilha nós sabermos disso, né? O que viria depois de Roma, o quarto império? Daniel 2, 41, 43 diz: como visto os pés e os dedos eram em parte de barro, barro de oleiro, né? E aqui, meus irmãos, se você puder pegar a sua palavra, a palavra de Deus, e conferir aí na sua Bíblia, né? Seria interessante. Em algumas versões, traz apenas a palavra barro, mas em outras versões, a maioria, eu consultei aqui, a maioria é barro de oleiro, certo? Tem um detalhezinho aqui que eu gostaria de estudar aqui com vocês, meus irmãos. Preste bem atenção. Então, ele começa dizendo que os pés e os dedos eram em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro.
Isso quer dizer que esse será um reino dividido. Preste atenção nisso aqui. Ó. Então, vejam só, eram 10 dedos, a estátua tinha 10 dedos nos pés, concorda? Mas ele diz que é um reino, não são 10 reinos, não, é um reino dividido. Mas ainda assim terá um pouco da força de ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Continuando o verso. E como viste, o ferro estava misturado com barro de lodo. Em algumas versões traz apenas barro, mas a maioria traz misturado com barro de lodo. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças por meio de casamentos. Na versão, nova versão internacional, ele já diz alianças políticas, né? Na maioria das versões não tem essa palavra políticas, né? Mas tem apenas fazer alianças por meio de casamentos. Mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. A nova versão internacional, ela já incluiu uma palavra aqui, por fazer alianças políticas, né? Mostrando que a história prova que as nações fizeram realmente alianças políticas por meio de casamentos. Mas o que eu quero destacar aqui, isso aqui, meus irmãos, vejo que Daniel, ele conversa no verso 41, falando que os dedos eram misturados com parte de barro de oleiro e em parte de ferro. Preste atenção. Aqui na frente, ele diz que o ferro estava misturado com barro de lodo. E aí, qual é a diferença? Se aqui é barro de oleiro, no verso 41, por que no verso 43 ele diz barro de lodo? Qual a diferença de barro de oleiro para barro de lodo, meus irmãos? Porque ele está falando aqui do mesmo fato, né? Ele está falando aqui dos pés da estátua. Eu ia até colocar aqui a estátua, aqui na foto, terminei esquecendo. Mas eu acredito que todos nós conhecemos esse sonho, né? Essa profecia. E se você não conhece, você indo aí no Google mesmo, colocando a estátua de Nabucodonosor, no Google, você vai ver ali a estátua, como ela era, tá certo? Mas mentalize isso, uma pessoa em pé, cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro, e os pés de barro e ferro, tá certo? Mentalize isso. Ouro, prata, é nessa sequência, não tem o que nós... É fácil de decorar. Ouro, prata, bronze e ferro, tá certo? E barro e ferro os pés. Então, os 10 dedos, olha só. Ele diz aqui que era barro de oleiro e aqui barro de lodo. Destacando. Segura esse ponto aí, meus irmãos. Quem representa o barro de oleiro? Agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro. Todos nós as obras das tuas mãos. Isaías 64. Jeremias diz o quê? Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, aqui eu entendo como aqueles detalhes da profecia, sabe? Às vezes nós lemos alguns textos proféticos aí, porque é o seguinte, quando a gente está dentro de uma igreja, nós só enxergamos aquilo que nos é mostrado, não é verdade? É difícil a gente parar e olhar coisas diferentes. Então, a gente está dentro daquela igreja, o que o pastor diz, o que a liderança diz, o que nos é ensinado ali em livros, você só enxerga aquilo ali. E, às vezes, tem detalhes na profecia que nós não observamos, né? Como esse, por exemplo, né? Eu passei tanto tempo e não parei para olhar esse detalhe, porque no início traz barro de oleiro e no fim aqui barro de lodo. Ora, aí eu fui atrás no nome hebraico, né, para ver o significado, é a mesma palavra, tá certo? Tanto esse barro aqui como esse barro é a mesma palavra. Mas onde está a diferença, João? Tá, a diferença está aqui, que no início era um barro de oleiro, mas depois um barro de lodo. O barro do oleiro é um barro puro. O oleiro não trabalha com barro ruim, meus irmãos. Se o oleiro vai fazer um vaso, ele não vai pegar um barro ruim de lodo e fazer aquilo, certo? Mas aqui já era um barro sujo.
Aí, o que isso significa? Vamos ver aqui mais na frente, meus irmãos. Nós já vimos que um barro puro, barro limpo, somos nós somos a igreja, não é isso aí? A casa de Israel? Ó, casa de Israel. O Israel espiritual, todos nós somos como um barro na mão do oleiro, que é Cristo Jesus. Ele nos molda, ele nos transforma, né? Através de seu espírito, não é isso mesmo? Bem, antes de nós chegarmos lá, vamos lembrar que os 10 dedos da estátua, meus irmãos, são os francos, naquela época eram os alemanos, os anglo-saxões, os lombardos, visigodos, suevos, burgundos, aí vem ostrogodos, érulos e vândalos. 10 nações que surgiram de Roma. Essas nações, elas vieram surgir por volta do ano 300 depois de Cristo, tá certo? Percebam os detalhes aqui, meus irmãos. Em Daniel 7, o verso... Daniel 7, verso 7, fala ali de 4 animais. Daniel 7 fala de 4 animais. Aí fala do quarto animal, certo? E diz que aquele animal, o quarto animal, tinha 10 chifres. Aí as pessoas dizem, não, mas os 10 chifres de Daniel 7, os 10 chifres, são os mesmos dos 10 dedos da estátua. Até certo ponto, sim. Mas a profecia, ela não para no tempo, não. Porque nós vamos ver que tem um pouquinho de diferença. Pelo seguinte, esses 10 chifres daqui de Daniel 7, 3 caíram, não é verdade? Outra, não ficou 10, ficaram apenas 7. Outro detalhe, Daniel 7 diz que tinha 10 chifres, e aqui em Daniel 7, 24, diz, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. 10 reis. Vejam só que coisa interessante. Lá no livro de Daniel 2, que nós lemos, diz que seria um reino. Está lembrado daquele texto lá? Voltando aqui um pouquinho. Aqui, ó, Daniel 40. Esse será um reino, só que dividido. Perceba a diferença pequena entre Daniel 2, 41, 43 com Daniel 7, os 10 dedos da estátua com os 10 chifres do quarto animal, tá certo? O que é que nós podemos tirar disso? Olha só. Com o tempo, os francos tornaram-se a França, os alemães se tornaram a Alemanha, né? E por aí vai. A Inglaterra, a Itália, esses 3 aqui foram destruídos pelo papado, certo? Por Roma papal. O último, que foi os vândalos, foi destruído no ano 538, tá certo? E ficaram apenas 7. Depois de Roma, não surgiria um outro império subjugando o mesmo, mas ele seria dividido em 10 pequenos reinos. Na verdade, o que aconteceu? Nações vieram e invadiram Roma, né? E aí Roma foi esmigalhada, Roma foi estraçalhada ali em 10 pequenos reinos, né? Só que 3 o papado foi e destruiu, deixando apenas 7, né? E na história, meus irmãos, mostra que grandes homens tentaram todos unir. É por isso que na versão nova versão internacional, fala que haveria o relacionamento de político por meio de casamentos, né? E é a verdade. E muitos líderes tentaram formar ali uma união, né? Napoleão, Guilherme, Adolf Hitler, mas ninguém conseguiu, né? Por quê? Porque a profecia diz que o ferro não se mistura com barro, não é verdade? Será sempre um reino dividido. E mesmo a tentativa de unificação da Europa em tratados de papel, que foi os Estados Unidos da América, né, nos meados desse aqui, ó, 1870, 1920, ele não teve efeito, porque aqui os Estados Unidos da América queria unificar a Europa, né? Vamos unificar a Europa, fazer um só reinado, mas não saiu do papel, certo? Não teve efeito nenhum. A profecia permaneceu intacta e atual, ou seja, não se levantaria um outro reino para ter um reino na mesma proporção e dimensão como Babilônia, como Medo-Pérsia, como Grécia, né? Mas os detalhes estão justamente em vermos que
tinha os 10 dedos da estátua e os 10 chifres. Vamos ver aqui. A profecia diz o quê? O que é que acontecerá na época daqueles reis? Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Está lá em Daniel 2:44. Destruirá todos esses reinos e os terminará, mas esse reino durará para sempre. Meus irmãos, na época desses reis, mas que reis, hein, meus irmãos? Porque Daniel 2:44, a profecia diz que na época dos 10 dedos da estátua, tudo seria na época dos 10 dedos. Mas nós sabemos, meus queridos, se a gente for parar e dizer, mas Senhor, os 10 dedos da estátua, se nós formos dizer aqui, e eu creio que sim, que foi, né? Esses impérios, mas eles aqui, ostrogodos, eros, não existe mais, nem vândalos, né? E hoje não existe só 10, hoje existe muito mais de 10, não é verdade? Então, como é que a gente poderia aqui entender essa profecia, né? Porque diz que nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino, né? A pedra iria ser lançada ali nos pés da estátua, né? Agora, veja uma coisa, como vai estar o mundo antes da volta de Cristo, meus irmãos? Tem uma profecia aqui que ainda não se cumpriu, mas que a palavra de Deus nos mostra que irá se cumprir. Não mostra aqui em Apocalipse 17, 12, 14, que os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Veja só os detalhes. Lembre-se que quando João escreveu o livro de Apocalipse, não existia os 10 dedos, aquelas nações não existiam. Aquelas nações vieram a existir no ano 300, 350, 400, né? E João escreveu o livro de Apocalipse no ano 95, por aí, né? Então, aquelas nações não existiam, certo? Então, ele estava apontando aqui para o futuro. Que esses 10 reis iriam surgir, iriam receber autoridade como reino. Por uma hora, eles iriam ter autoridade juntamente com a besta. Isso está ainda no futuro. Eles têm um único propósito, e darão seu poder e autoridade à besta, guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis, e vencerão com ele os seus chamados escolhidos fiéis. Amém. Então, o que eu quero aqui dizer, eu quero que vocês compreendam, e nós vamos aqui, talvez outros dias, vamos conversar um pouquinho mais, porque tem aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, os 10 reinos, os dedos de Daniel, surgiram de qual império? Surgiram ali, Roma foi esmigalhada, foi destruída em parte, né? As nações foram invadindo Roma, tal. Tanto é que um Constantino, por exemplo, ele guerreava muito, ele parou de guerrear e se ausentou, foi Constantinopla, e ali os reinos começaram a invadir, foi criando a Europa, né? Então, surgiram de Roma, tá certo? Os 10 reis de Apocalipse 17, 12, vêm de qual império? Roma, também, meus irmãos. Aqui vem de Roma. Aqui nós vamos ver que está falando de Roma, né? Aqui tem coisas, meus irmãos, para a gente estudar com calma depois, tá certo? Roma e Babilônia, certo? Apocalipse 17, 3 e 7, é claro em dizer isso. Quem é Roma e Babilônia? Quem é Babilônia? É a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Quem é essa grande cidade que domina, meus irmãos, sobre os reis da terra? Roma. Se você colocar aí no Google cidade eterna, você vai ver qual é. Coloca aí no Google, né? É Roma, né? Conhecida como a cidade eterna. E aqui em Apocalipse ele mostra uma grande cidade, né? Que seria justamente Roma, Babilônia. Tudo isso aqui está ligado, está interligado, meus irmãos. Os 10 dedos da estátua trouxe Roma, vieram de Roma. Os 10 reis de Apocalipse vão vir de Roma. Os 10 reis de Daniel não haviam recebido o reino e nem mesmo existiam como reinos quando João escreveu o Apocalipse. Mas reinariam com a besta por uma hora. Isso no futuro. Aí a pergunta que fica no ar: será o mundo atual dividido em 10 blocos econômicos? Será que no mundo atual, meus irmãos, surgiriam 10 reinos? Porque a profecia diz que nos dias destes reis, ou seja, dos 10, Cristo voltaria, né?
Uma outra interpretação mais comum que nós estamos acostumados é dizer o seguinte: olha, nos dias desse reis, quer dizer o seguinte, que Cristo vai voltar justamente nesse mundo que nós estamos vivendo aqui. Mas se nós formos olhar a profecia nos seus mínimos detalhes, tem ali umas lições muito importantes para nós, né? E a gente precisa meditar um pouquinho mais nela para a gente entender e compreender o que Deus quer nos falar. Isso aqui é algo que está no futuro, né? O mundo fala muito em dividir o mundo em 10 blocos econômicos, né? Nós temos aí hoje os mais conhecidos aí, nós temos aí o G8, temos o Mercosul, né? Temos e outros blocos que não está me fugindo agora à mente, mas hoje existem 7 blocos econômicos maiores, porém existem outros 7 ou 8 pequenos, né? Mas existe uma tendência muito grande de unificar todos eles, tá certo? A pergunta é, será que, isso aqui é uma pergunta, não estou afirmando nada, mas será que o nosso mundo não será dividido, meus irmãos, no futuro aí, em 10 blocos econômicos? Porque diz que esses reinos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, diz que esses reinos receberão de Roma, receberão poder. Eles não têm ainda o poder, mas receberão autoridade como reis. Olha só, é como se eles não têm poder, eles não fossem reinos, mas receberão autoridades como reis, para governar com a besta, né? Durante 1 hora. Essa 1 hora aqui é enigmática, certo, meus irmãos? Alguns falam que é uma hora profética, pode ser 1 hora, ou seja, dizendo assim, um pouco espaço de tempo, tá certo? Mas o fato é que há uma profecia ainda a ser cumprida. Por mais que algumas pessoas digam, não, mas eu prefiro a compreensão historicista, que é aquela compreensão de dizer que isso já aconteceu. Mas isso aqui mostra que isso irá acontecer, é algo que virá no futuro, né? E a gente tem de ficar atento a tudo isso aqui, tudo que envolve a divisão de um mundo de uma forma que surjam 10 impérios, porque é nessa época que, meus irmãos, que o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum povo. Louvado seja Deus. E Deus destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre, meus irmãos. Então, Deus revelou o seu amor poupando os sábios de Babilônia. Daniel mostrou que a verdadeira adoração não está nos deuses, astros ou feitiçarias, mas no Deus que habita nos céus. O poder da oração é uma grande arma nas mãos dos cristãos e Cristo em breve voltará, meus irmãos. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu deixo vocês aqui com esse belo texto, né? Aqui está a nossa esperança, meus irmãos, a volta de Cristo. Aqui é o que nós mais almejamos, é a gente ver um dia Cristo voltar nas nuvens celestiais e estabelecerá um reino que não será jamais destruído. Que Deus nos abençoe grandemente, meus irmãos, que o Eterno nos dê o conforto, a segurança e que a nossa fé se firme cada dia mais na volta de nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.